Primeiro, boa tarde a todos e muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada à Cristina por este convite desafiante e à Fundação também por este acolhimento. Eu e o António combinámos eu vou intervir e depois ele faz uma parte da intervenção dele e depois volta a mim, portanto vamos fazendo assim alternado. Eu, na verdade, tenho 3 pontos que quero, ou 3 estudos de caso, ou 3 questões que me são suscitadas a partir desta exposição. E a primeira, e na verdade, se calhar fez sentido ser eu também a primeira a falar, a primeira tem que ver, na verdade, com a folha de sala e com a primeira imagem aqui da entrada da exposição e, na verdade, com aquilo que está na sua origem, que é esta viagem da Cristina pelo Rio. E, portanto, na folha de sala, a Cristina escolheu trazer-nos excertos de uma narrativa mítica de origem de uma região que é uma região muito importante do ponto de vista da própria história sociocultural da Amazónia, a região dos vários povos de língua tucano. E também escolheu fazer essa narrativa extraída de um livro que é considerado um dos primeiros livros de uma espécie de antropologia indígena. Neste caso é um livro que foi publicado originalmente em 1980 e de uma coleção de narradores indígenas do Rio Negro. É também esta região, então, da língua tucano e para quem nas últimas semanas também acompanhou a Revolução Governativa no Brasil, certamente se tocou, quem tenha visto e quem não tenha, eu recomendo muito, quando ouviu o hino brasileiro ser cantado em tucano. Foi a primeira vez, eu já há mais de 20 anos que trabalho sobre o Brasil, e foi a primeira vez que eu ouvi o hino nacional cantado numa língua que não fosse o português, e de facto há mais de 200 línguas indígenas no Brasil. Há várias pessoas brasileiras que só falam línguas que não são o português, então foi assim, só esse momento já foi de facto uma transformação radical na história indígena brasileira. E de facto os tucanos têm, por múltiplas razões, um papel importante para nos fazer pensar e um papel importante na relação com o rio. E uma relação com o rio que tem que ver também com as suas narrativas míticas. Então, aproveitando isso tudo, este é o primeiro ponto que eu quero abordar e depois dele passo ao António. Os outros 2 são diferentes deste. Alguns dos trabalhos também mais importantes na antropologia e mais antigos datam a primeira grande monografia com reconhecimento, digamos, como um trabalho antropológico da antropologia moderna, foi nos anos 60 e foi sobre os Cubeu, que também são de língua tucano. E depois disso, enfim, o Stephen Neal Jones e a Christine Neal Jones, um casal de antropólogos, fez trabalho também na região dos Barazana, na Colômbia, numa região então marcada também por este complexo. E eu vou começar exatamente por me referir ao trabalho dela, que é um trabalho extremamente importante também, e entre outras coisas, como material de reflexão para uma das grandes teorias etnográficas sobre a Amazónia, que estão aqui muito refletidas nesta exposição também em múltiplos outros pontos de vista, e que é conhecida como perspectivismo ameríndio. Mas a Christine e o Jones, o trabalho deles os dois, para já tem uma marca interessante, que marcou também uma fase na antropologia sobre a Amazónia, e que era muito recorrente que fosse um casal quem realizasse essas etnografias. Em muitos dos casos, na verdade, resultava dessa estadia em campo o trabalho apenas do homem. Neste caso, resultou um trabalho de fundo do Stephen Neal Jones e outro da Christina Neal Jones. Ela também é antropóloga. E o trabalho dela, que eu gosto muito, é um trabalho muito voltado para a mandioca, e um dos aspectos interessantes neste trabalho conjunto deles os dois é que ela tem muitos momentos no seu trabalho, uma monografia publicada em 1977,
em que ela diz que ela só conseguia, de facto, acompanhar a vida cotidiana junto das mulheres, ela pouco acesso teve à vida dos homens e que passou o tempo todo a pensar que era muito mais divertida, de facto, a vida dos homens, muito menos monótona do que aquela das mulheres. Mas principalmente ela conseguiu dar-nos conta de um aspecto que é um aspecto marcante desta região dos Barazana e dos Desana, e marcante também, eu acho que para nós hoje, para repensarmos os problemas da modernidade, porque é uma sociedade onde a diversidade se transmite desde logo nas formas de casamento e nos seus resultados. É um complexo sociocultural onde, idealmente, os homens se casam com mulheres que são de outro clã linguístico. E, portanto, a Christine Jones conta-nos quão difícil é estar numa casa onde as mulheres, cada uma fala a sua língua, e como isso também torna logo tão diferente a vivência dos homens que falam todos a mesma língua entre si. Então, esta sociedade multilinguística, assim ficou caracterizada, é um aspecto da diversidade muito importante neste contexto. A esse aspecto contrapõe-se precisamente algo que, pelo contrário, todos os autores que escreveram sobre estes contextos sublinham, que é uma partilha de um cosmos, de uma origem cósmica, mas que é uma origem que não está só no passado, mas que faz parte constantemente do presente, um cosmos que tem algo de comum. E o que ele tem de comum, principalmente, é o facto de que o mundo foi criado precisamente através do rio. Na verdade, ele foi criado por criaturas antropomórficas, que eram anacondas, e o trabalho da Christine Jones é extremamente interessante, sofisticado e central para o que veio a ser depois o perspectivismo ameríndio também, porque ela começa por nos dar conta da complexidade do que significa essa ideia de que foram essas figuras antropomórficas, que são anacondas, que criaram o mundo. E a dificuldade é que, na verdade, o que aconteceu mesmo é que havia umas figuras que eram anacondas, mas também podiam se tornar em humanos ou em pássaros ou em jaguares, consoante elas parassem ou tivessem movimento. Enquanto elas estavam em movimento, elas eram o rio. Quando elas paravam, elas criavam malocas, casas. Então, todas as casas, todos os Barazana pertencem a uma casa chamada da Casa do Acordar, que eram as paragens das anacondas, e quando elas paravam, elas também se transformavam em humanos, porque elas passavam do rio para a terra. Então, se por um lado, nesse tempo da criação do mundo, não havia uma diferença tão clara entre o rio e a terra, por outro lado, de facto, as paragens das anacondas e a criação das malocas significava, efetivamente, a criação dessa separação também entre o que era o rio e o que era a terra. Então, esta complexidade, e a monografia dela chama-se exatamente o Rio de Leite, o nome, precisamente, que é dado ao Rio Amazonas por eles. Então, isto vai criando uma imagem que está no livro de onde a Cristina tira o excerto da folha de sala, e que é esta imagem que eu mostro aqui para a filmagem, depois posso deixar passar, que é exatamente uma imagem dos braços do rio e das várias casas do Acordar, onde as anacondas pararam e onde se criaram as primeiras malocas, portanto, as primeiras casas, e que fazem com que, nesse mesmo livro onde ela retira isto, apareça uma representação do próprio cosmos e do mundo, exatamente através dessas casas. E, portanto, a maloca, a casa grande, também chamada casa grande, casas onde várias famílias partilham a sua vida, são também como que o arquétipo, digamos, da criação do mundo, e elas foram construídas à medida da viagem destas anacondas. Acontece que, complicando um bocadinho mais ainda, acontece que, de facto, a grande questão e a grande possibilidade das anacondas criarem as casas e se transformarem em humanos ou em pássaros tem que ver com a transformação do seu corpo. E este é um tema que é hoje incontornável para qualquer pessoa que queira, mesmo no âmbito da filosofia ou da teoria
falar sobre a questão do corpo e sobre a pessoa, é incontornável, de facto, atualmente, emergir um pouco naquilo que são as teorias ameríndias sobre o corpo. E recentemente um antropólogo tucano indígena, o João Paulo Lima Barreto, publicou um livro que foi muito agraciado e que foi publicado o ano passado, em 2022, e que teve vários prémios, e é um livro onde ele recupera toda essa questão da centralidade do corpo, para nos fazer pensar sobre a relação entre o corpo e a terra e a água e vários elementos, a partir da composição daquilo que é composto o planeta, e portanto ele mostra como temos que pensar o corpo tucano a partir da relação entre o corpo-ar, corpo-água, corpo-floresta, e dá-nos de facto, o Stephen Jones escreve o prefácio do livro, e diz-nos, bom, isto é uma coisa tão básica e no entanto nós tendemos a esquecer que o nosso corpo é constituído pelos mesmos elementos do que é constituído o planeta e que isto faz uma diferença nas formas de pensar o corpo. Então, na verdade, as anacondas transformavam-se em pessoas, em humanos, ou em pássaros, ou em jaguares, porque elas retiravam a sua pele, elas transformavam, na verdade, principalmente o seu corpo, elas retiravam a sua pele da anaconda e vestiam uma pele, no caso, se fossem para o ar, de pássaro, se fossem para a terra, de humano. E é, portanto, este retirar da pele, como se fossem roupas, que muitos etnógrafos, desde os anos 60, vêm a refletir sobre isso. Os tucanos falam muito explicitamente nesta ideia de trocar de roupa. Tira as anacondas, desde logo, tiravam a sua roupa e, ao tirarem a roupa, vestiam uma outra roupa que seria, e transformavam-se dessa forma em pássaros ou em humanos. Elas, portanto, diz a Christine Jones, para os Barazana, para nós compreendermos esta transformação possível entre os Barazana, nós temos que pensar que as mudanças ocorrem de acordo com o ponto de vista do sujeito experiencial. E ela usa esta expressão assim para chamar a atenção principalmente para esta dimensão espaço-temporal. Ou seja, estas figuras eram anacondas num determinado tempo, que era o tempo dos antepassados, e num determinado espaço, quando elas estavam na água. Elas são seres humanos num determinado outro espaço, a Terra, e num outro tempo, que é aquele em que nós agora habitamos, nós achamos que as anacondas são animais da água e que, portanto, a água foi, o rio e as suas viagens no rio foi aquilo que criou o mundo. Só que exatamente é precisamente este tempo das viagens e do parar e das viagens que cria a própria possibilidade da existência e da origem do mundo. Portanto, este contributo, no fundo, então, da Christine Jones é, assim, fundacional para pensar numa problemática que foi avançando e que na década de 90 foi muito importante nas discussões sobre aquilo que um outro antropólogo, neste caso sueco, Kaj Aram, trabalhou sobre os Makuna e tem um livro, eu depois posso passar estes livros também, tem um livro muito bonito, publicado pelo Smithsonian, que tem muitas fotografias muito bonitas e interessantes do trabalho dele. E ele, sobre os Makuna, não só deu muitas pistas sobre esta ideia do trocar de roupa e sobre a importância dos xamãs Makuna viajarem numa relação espacial também para conhecerem as aldeias onde viviam e onde vivem as antas, um dos animais que os Makuna caçam. A importância, portanto, deles fazerem essas viagens e que nessas viagens eles, de facto, trocam de roupa e, portanto, os xamãs dizem, quando eu chego lá, os tapir, de facto, vivem exatamente como nós. Eles têm casas como nós, eles comem a mesma comida como nós, eles são gente como nós. Só que eles, quando chegam às suas casas, eles penduram a roupa de tapir à porta de casa e, quando entram, eles são gente como nós. Quando vão sair outra vez das suas aldeias, voltam a vestir a roupa de tapir e por isso aparecem-nos a nós, Makuna,
como se fossem tapir. Esta descrição foi muito importante, mais uma vez, nessa teoria do perspectivismo, mais uma vez a pensar nessa questão da operação da roupa, de como é que a roupa transforma, na ideia de que essa transformação da roupa não é aqui como uma roupa de carnaval. O Eduardo Viveros de Castro, que desenvolveu essa teoria, usa muito essa ideia. Esta roupa é mais parecida com a roupa do astronauta, que sem aquela roupa de facto não chega à Lua, não consegue andar na Lua. Portanto, é uma roupa que permite uma viagem, permite estar num espaço-tempo diferente. Mas o Karl Eyre deu também então nos anos 90, ele falou muito sobre a questão ecológica. Ele usou esta expressão que havia uma ecosofia macuna, ou seja, uma filosofia ecológica, exatamente porque ele acentuou muito a ideia de uma energia vital que era, no fundo, partilhada pelas várias entidades humanas e não humanas. E ele tem, nessa altura, eu estive a reler, na verdade, apontamentos de aulas que eu dei há muitos anos atrás sobre esta problemática, e foi para mim impressionante ver como ele estava, exatamente em 1996, a escrever sobre a forma como os Tucano, como os Macuna falavam sobre o apocalipse, como eles falavam sobre o facto de que estava a haver um ataque tão grande da parte estava a haver uma caça excessiva, a caça excessiva que estava a haver da parte dos brancos na região Macuna, estava a criar estragos que podiam ser irreparáveis, principalmente estava a quebrar aquilo que os Macuna diziam que eram os pilares deste cosmo. Portanto, se o cosmo é como uma maloca, se é como uma casa, ele tem pilares, e esses pilares são as margens dos rios. E então, este problema apocalíptico que os xamãs Macuna transmitiam na década de 90 ao Kaiaram, era um problema que adivinha, por um lado, do excesso da caça e, por outro lado, da atividade dos garimpeiros, que estavam a acabar com os leitos, com as margens do rio, com isso estavam a acabar com os pilares do mundo, com isso podiam acabar com o mundo. E então os Macuna estavam a reativar as atividades xamânicas, porque só os xamãs conseguiriam recuperar esses pilares exatamente das malocas originais. E o Kararam, que fez o primeiro trabalho de campo dele na década de 70 e depois voltou a fazer na década de 80 e 90, de facto, dava-se conta de uma reativação muito grande das atividades xamânicas, exatamente como uma forma de proteger o cosmos. E isso significava proteger as margens do rio e significava, de facto, um aumento da atividade xamanística. Então, esta era a primeira intervenção que eu queria fazer, se calhar a mais complexa e mais densa etnograficamente, mas dizer que João Paulo Lima Barreto recupera neste livro muitas das discussões dos antropólogos, exatamente, nomeadamente sobre a questão do corpo, sobre a questão do perspectivismo ameríndio, etc., sobre a relação com os vários elementos. Ele, na verdade, em vez de se centrar tanto no rio, precisamente faz esta abertura para considerar que o corpo é a partir do corpo e da relação do corpo com os vários elementos, e ele tem secções sobre a luz-vida, floresta-vida, terra-vida, água-vida, animais-vida, ar-vida e vida humana. São as várias secções a partir das quais ele pensa sobre o corpo, para exatamente recuperar uma reflexão sobre aquilo que são as formas de cura xamânica e de uma cura que ele também identifica como sendo uma cura de doenças no corpo de cada um dos indivíduos e uma cura, no fundo, ligada a uma cura cósmica e, portanto, uma cura mais global dos problemas ambientais, digamos. E este é a primeira intervenção que eu queria fazer, que tem que ver com este aspecto da exposição. Então, boa tarde, obrigado por estarem aqui, obrigado à Dona Maria da Graça, ao Pedro e à Cristina pelo convite, e também é um prazer estar com a Susana aqui, até porque já
fizemos coisas juntas há uns anos com a América, que tinha a ver com a questão indígena, e portanto é sempre muito bom estes encontros. Como devem calcular, e eu acho que isso também fazia parte das premissas deste convite, é que a minha abordagem vai ser naturalmente bastante diferente, ou de alguma forma diferente da Susana, mas foi importante a Susana ter começado porque de alguma forma criou um contexto e uma determinada um determinado contexto sobre um determinado tipo de pensamento e uma determinada realidade que supostamente estará na base ou na retaguarda desta exposição que aqui está. A minha abordagem vai ser mais numa lógica de que nós designamos por estética da recepção, ou seja, como é que recebemos uma determinada obra de arte, ou como é que recebemos um determinado filme, como é que recebemos uma exposição, que é o caso deste acontecimento. E, portanto, haverá, também eu dividi isto em duas partes, uma primeira parte que é tentar encontrar aquilo que são as ferramentas e que são os instrumentos a partir dos quais eu posso, de alguma forma, receber esta exposição, a partir do que sei e também a partir daquilo que não sei, porque, aliás, o que me interessa mais nesta exposição é aquilo que eu não sabia, ou que desconhecia, ou que para mim é um mistério, é um enigma, e quais são as pontes que eu fiz para estabelecer uma relação com estas obras. E, portanto, evocando também outras situações, outros autores, outras realidades. Pororoca para além do fenómeno em si, é um termo que tem sido muito utilizado, nomeadamente a partir de 22 no Brasil, pelos modernistas, pelos indigenistas, pelos poetas, mas também muito recentemente há imenso cinema feito a partir deste fenómeno extraordinário que é o fenómeno do confronto, da confluência entre afluentes do rio na Amazónia e, enfim, saberão que é um termo de origem tupi e que muito recentemente, aliás, houve uma obra que esteve em Lisboa, então eu evoco-a também por causa disso, de uma grande coreógrafa brasileira chamada Lia Rodrigues, que fez uma obra chamada Pororoca, exatamente, a dança, e sobre a qual ela diz, é um jeito diferente de estar no mundo, um jeito criativo e imaginativo. Porquê? Porque é um turbilhão onde se mistura animalidade com momentos de pacificação. Destrói, mas por outro lado fertiliza as margens, e é uma mistura de água salgada e de água doce. Eu acho que esta é uma definição muito interessante da forma como ela olhou e como ela cativou e apreendeu toda a energia que transferiu depois para o palco e para as suas coreografias. No caso da Cristina Lamas, Pororoca é, sobretudo, o resultado de uma viagem, na verdade, duas viagens, feitas em novembro e dezembro de 2016 e depois novembro e dezembro de 2018, entre Peru, Colômbia e Brasil. E agora vou dizer uma espécie de beabá daquilo que é ponto de partida para a exposição. A Cristina Lamas é uma artista portuguesa, europeia, residente em Portugal e que tem uma relação, isso sim, de continuidade com o Brasil e, no caso particular, com a Amazónia. É uma artista que tem formação em artes plásticas e que tem privilegiado a pintura e o desenho. E que recorre a várias técnicas, como aliás aqui é possível de ver, como desenho, a colagem, a técnica mista, a fotografia, o spray, e nomeadamente a vários suportes, em particular os bidimensionais. Num caso é mais figurativa, noutros casos é mais abstrato e até geometrizante. O que a Cristina também nos disse foi que esta exposição ou seja, os trabalhos que constituem esta exposição foram feitos maioritariamente durante o confinamento. Ora, esta tentativa de traçar um perfil profissional desta artista, que não se esgota naturalmente neste que eu acabo de dizer, mas permite, de alguma forma, encontrar o contexto de uma exposição de arte que é, por princípio, arte europeia e arte contemporânea europeia. As obras não falam por si,
coisa romântica que, apesar de tudo, nem muitos artistas concordam, mas falam muito pouco de si próprias. Considero importante para a recepção destas obras nós tenhamos e pensamos e adquiramos algumas chaves para isso. O texto escolhido pelo curador, ao qual a Susana já se referiu, que é, aliás, um belíssimo texto, tem um problema que é um problema fascinante, que para não iniciados, como é o caso da Susana e dos antropólogos que trabalham nesta área, é um texto que reforça a opacidade relativamente a esta realidade, ou seja, o texto não abre qualquer tipo de portas para um não iniciado nesta realidade. E isso, de alguma forma, é interessante, ou seja, porque nos dificulta de imediato o acesso à exposição. Quem pensa que vem com aquela coisa do olhar habituado a ver uma exposição, confronta-se com esse texto e perde-se de imediato. E isso é, do meu ponto de vista, bastante interessante. Não sei se foi essa, nem interessa saber se foi esse o objetivo do curador, mas acho que isso é um dos aspectos, eventualmente, mais desafiadores desta exposição. Saberemos que tem a ver com uma cosmogonia e, portanto, de alguma forma, terá algo que é comum a outras cosmogonias de outras regiões culturais, de outros territórios, mas o universo linguístico é completamente diferente e, para mim, completamente estranho e, sobretudo, porque há uma dimensão de ritualização que também eu não sou capaz de entender. Mais uma vez digo, e isto é, do meu ponto de vista, uma qualidade. Eu olho estas obras, penso na Amazónia, tudo indica, a começar pelo próprio título, penso no que sei do fenómeno Pororoca e estabeleço uma série de correlações entre esta realidade e as pinturas e a sua organização nesta exposição. E eu posso ver estas obras como aquilo que se diz inspiração temática, e que o termo é propositado, o termo de inspiração, que não é um termo hoje muito recorrente, até pouco mal visto, mas eu utilizei porque ele, de alguma forma, faz parte da mesma família que termos como magia, possessão, daimon, rito, e, portanto, estabeleço aqui algo que tem a ver com aquilo que é, no fundo, o motivo fundamental desta própria exposição. Há um universo que não é um universo racionalista, cartesiano, fundamento europeu, e ainda que eu não saiba exatamente o conteúdo disto tudo, o que é que se refere, o que é que será traduzido nessa inspiração, sei que é de outra ordem, é de uma ordem, digamos, para os termos mais caros, de uma outra epistemologia que não a epistemologia europeia. O outro aspecto que me parece de imediato muito interessante é que isto é um registro, como eu vejo, diarístico de duas viagens. Portanto, isto de alguma forma pode-se conceber como páginas de um diário de uma viagem ou duas viagens que foram feitas. E, portanto, não necessariamente tem uma sequência, apesar disto pode ser concebido como séries, mas não há uma sequência obrigatória e não há, sobretudo, a ideia de que estas obras estão todas relacionadas umas com as outras, como se fosse um texto, digamos, que tem uma semântica organizada. Não, este caráter fragmentário que estas obras aqui têm, e também as diferenças que têm, quer de materiais, quer de cores, quer de escalas, também são particularmente interessantes, porque têm exatamente a ver com aquilo que são os registros diarísticos. Os registros diarísticos que são desiguais, porque têm muito a ver com a experiência biográfica disso. Ora, tudo isto me remete para um daqueles aspectos que eu acho central nesta exposição, é o caráter híbrido da exposição, no sentido mais positivo que o termo híbrido tem, para aqueles mais habituados a estas questões. Enfim, é um filósofo fundamental na América Latina, chamado Canclini, que estudou isto muito seriamente e que recorreu ao termo de hibridez e híbrido para explicar situações, essas que são
situações onde existe uma combinação, mestiçagem entre culturas mais antigas e cultura contemporânea, entre fronteiras, ou territórios que fazem fronteira, entre técnicas que são antagónicas ou até contraditórias, e de alguma forma diz que toda a produção cultural, nomeadamente na América Latina, resulta grandemente desta hibridez, que é o aspecto mais positivo e até diferencial relativamente a outras produções artísticas de outros territórios. Estas obras não foram pintadas por um indígena da Amazónia, como é sabido, também não foram pintadas por alguém que é completamente alheia, ou alguém que é completamente alheio a esta realidade. Foram pintadas, foram desenhadas por alguém que está num lugar entre saber alguma coisa da Amazónia, em ter vivido alguma coisa desta situação na Amazónia e, ao mesmo tempo, não saber uma quantidade de informações, de saberes, de pensamentos decorrentes daqui. É alguém que está numa situação entre a Europa e a América, entre tempos também diferentes e entre tecnologias diferentes de representação. Portanto, a hibridez da exposição também decorre não só do conteúdo, não só das referências, mas também da própria artista. E isso é, do meu ponto de vista, um dos aspectos, porventura, mais interessante da exposição. Depois, também para desmistificar, se isso ainda não for necessário, estas obras que remetem para uma determinada dimensão do rio, de uma determinada realidade e de determinados povos, os povos indígenas, mas tenhamos em consideração que a ideia de que existe um indígena puro, como é uma parte da nossa mitologia europeia, não existe. Talvez nas 44 tribos que têm contactos difíceis com a urbanidade brasileira ou peruana, mas de alguma forma, quer dizer, nós estamos numa dimensão de povos ou nações ou tribos que estão completamente fechadas numa pureza indígena ancestral e que assim continua. E, portanto, de alguma forma, ela também tem uma determinada contemporaneidade, esta exposição, que tem a ver com uma outra contemporaneidade, que é dos indígenas atuais, ou de parte dos indígenas atuais, que vivem em cidades importantes, ou pelo menos viajam para cidades importantes, que têm contactos, falam português, em alguns casos, para além das suas línguas nacionais, mas têm algum contacto com a realidade brasileira e o que alimenta uma determinada tensão entre uma determinada opacidade do mundo para que estes desenhos, de alguma forma, remetem e o que conhecemos com aquilo que sejam as artes plásticas. E eu acho, por exemplo, muito interessante que haja aqui algumas reminiscências de uma pop, não é? No spray e alguns recortes que aqui tem, podia remeter para uma exposição vagamente relacionadas com a pop, para retratar ou representar algo que não tem rigorosamente nada a ver com a pop enquanto realidade e contexto de origem. E isto é muito pertinente, é um dos aspectos também mais pertinentes, porque ao mesmo tempo que existe esta presença pop, existe um trabalho, por exemplo, de ter trabalhado sobre tintas, que são tintas produzidas a partir de elementos naturais, o que tem trabalhado a partir de alguns panos que são de uma determinada realidade bem distante da pop. Depois essas tensões, portanto, isto alimenta tensões no interior desta exposição, e essas tensões são o aspecto, porventura, que também nos pode dificultar mais a recepção. E depois temos outras coisas, outro tipo de situações de tensão muito curiosas. Eu acho que ali uma série de desenhos com ondas azuis,
que de alguma forma são ondas com movimentos em sentidos contrários, que eu posso entender como uma representação das tensões do fenómeno Pororoca. Aos algarismos e às palavras tiradas da biblioteca indígena e apresentadas como colagens, e eu pergunto-me, então, mas e que natureza é esta? Que até pode ser apresentada pela presença do rio, da água, do splash, mas também quer como uma pintura pop, quer como elementos originários de uma materialidade que é esta da Amazónia. E entramos num outro processo que a Susana falou já, mas eu gostaria de destacar um bocadinho, que é a ideia de natureza em relação, digamos, ao contexto onde é retirada esta exposição, mas também aquilo que ela propõe aqui como representação da natureza. Quem teve a experiência de entrar na floresta da Amazónia deve ter pensado como eu, quando o fiz, que foi a minha prioridade era não perder o guia, porque se perdesse o guia, provavelmente seria condenado a estar perdido naquela floresta o resto da minha vida. E isto porquê? Para que eu trago isto? Porque a ideia de paisagem é impossível na Amazónia. Não há uma retaguarda, não há um recuo suficiente para se constituir uma ideia de paisagem da natureza. Para além das questões que a Susana falou, tudo tem a ver com o pensamento ameríndio e que, eu não vou por aí, mas são muito mais complexas do que os nossos mecanismos tão tradicionais da oposição natureza-cultura, cultura-natureza, que é, de facto, muito básico. Bom, já não indo por aí, há esta questão central que é, não é possível criar paisagem, não há possibilidade de paisagem. Portanto, a natureza aqui, nós estamos imersos nestas representações que são fragmentadas, não há aqui nenhuma pintura que tenha essa ideia de uma pintura de uma paisagem, não é possível. E isso é um dos aspectos, porventura, até mais sedutores na exposição, que é nós temos fragmentos, temos as folhas, temos bocados de situações que estão próximas, é uma espécie de zoom sobre uma determinada realidade. Não é possível abarcar, é isso. Há fotografias da Amazónia que são todas feitas com drones. De facto é interessante, mas não há ninguém que as consiga retirar, que consiga representar essa natureza no interior, porque não há espaço para isso. Depois, nós os dois falamos sobre isso e temos uma obra que ambos gostamos muito, que é aquela cuia que está ali, que é o desenho de uma mulher banhando-se numa cuia que está a entrar, que é, do meu ponto de vista, uma das peças mais bonitas que está, e que eu entendo, que eu leio como uma autorrepresentação, um autorretrato da artista aqui no sentido até ficcional, que emergiu ela própria dentro desta natureza e dentro deste rio, nadando eventualmente, ou apenas estar ali a ser acolhida por aquele rio. Então eu fico por aqui, depois se quero falar das pinturas vermelhas, que é uma coisa que gostamos os dois, mas Susana. Eu vou falar das pinturas vermelhas e depois tu falas também. Não, estava a pensar, de facto, que essas imagens dos drones são só das copas das árvores, portanto não são daquela que, mesmo que use a palavra paisagem, ela significa uma coisa que não é fotografável, não é traduzida numa imagem. Pois é. Obrigada pela tua leitura que me fez rever outra vez a exposição e de outra forma. Então, de facto, eu ia falar agora a partir de uma das salas, que é uma das salas que mais me tocou logo, remetendo para as questões explicitamente indígenas, que é aquela sala de tons do urucum, tom vermelho do urucum, que é um tom eminentemente indígena, e é interessante que vocês vão notar que atualmente todas as lideranças indígenas políticas que estão a tomar a frente vão sempre de lábios pintados de vermelho,
Isso não é de facto por acaso, por toda esta parte das cores tem essa. E eu vou trazer aqui uma reflexão um bocadinho na mesma linha do que fiz há pouco, depois o último apontamento que tenho é que é de uma linha um pouco diferente, que é uma linha, no fundo, de pegar numa ideia que está aqui e trazer o seu contexto indígena, digamos, e, portanto, vou fazer a mesma coisa em relação àquela sala, e a partir do trabalho de uma colega minha brasileira, que eu prezo muito e que acho que é das pessoas que têm escrito coisas mais interessantes, para além do Pedro Cesarini também, mas sobre estética e ética, na linha de um trabalho também muito importante da Joanna Overing, uma antropóloga, na verdade americana, mas que desenvolveu o trabalho em Inglaterra, e que tem há muito tempo uma discussão sobre esta ideia de que uma das grandes rupturas das filosofias ameríndias em relação à nossa filosofia ocidental é o facto da estética e a ética terem que ser ali consideradas como instâncias uma da outra. Não houve portanto, e daí a Else Lagru, que é esta antropóloga, na verdade também de origem belga, mas que mora no Rio de Janeiro e ensina no Brasil há muitos anos, trabalhou sobre os Runicuin, que são um dos contextos indígenas, juntamente com o Shipibo e com que tem muito, para quem é muito importante aquele tipo de desenhos geométricos que nós encontramos ali, uma sala só com esses desenhos geométricos. E a Else Lagru tem um texto que, aliás, eu recomendo muito, um texto que foi publicado em inglês agora em 2018, e que acaba por ter um avanço já em relação ao que tinham sido as suas teorias anteriores, que se chama Copérnicos na Amazónia, viagens ontológicas na perspectiva das etnologias ameríndias, e onde ela reforça outra vez esta ideia de uma ontologia relacional que é trazida pela estética, e ela argumenta que a estética é fundamental e a questão das formas são fundamentais se nós quisermos minimamente entender o que está em causa na maioria das ontologias ameríndias. E ela tem uma interlocução muito importante também com um livro que se tornou hoje muito importante também para os artistas, A Queda do Céu, assinado por um antropólogo, Bruce Albert, e por uma grande liderança xamânica, o Davi Kopenawa, Yanomami, e na Queda do Céu o Davi Kopenawa tem toda uma reflexão sobre o que são os espíritos da floresta, chamada Shapiri pelos Yanomami, ao qual, no fundo, a Else Lagru se vai apropriar dessa reflexão para pensar também sobre o que são aquelas imagens, exatamente que nós vemos ali, aquelas imagens geométricas, e para que mundos é que elas nos remetem. Exatamente dentro dessa ótica de que, em primeiro lugar, há aqui uma estética e ética relacional que tem que ser tida em conta para nós percebermos o que está em causa nestas imagens geométricas, que no caso dos Runicuin, mais uma vez, isto parece que é uma conversa só sobre anacondas, mas de facto, mais uma vez, tem que ver com a imagem da anaconda, e o espírito da anacondas, de Runicuin, chamado Yubé, para o qual é importante então essa relação, essa ideia relacional, no sentido em que, para que nós consigamos ver um espírito, é preciso primeiro que o espírito também esteja a olhar para nós. Portanto, nós não temos a primeira ideia importante nessa questão relacional, é que nós não temos o poder de decidir ver algumas coisas primeiro, elas, para nós vermos alguns espíritos, eles têm que primeiro olhar para nós. E daí que, e ela tem todo um argumento sobre o facto de que o ayahuasca, e esta região também está cheia de uma espécie de turismo ocidental fascinado com as visões do ayahuasca, e exatamente os xamãs, ela chama a atenção para a forma como os xamãs sempre disseram que com o ayahuasca nós não vemos necessariamente os espíritos do Yubé, porque é preciso primeiro que eles estejam a olhar para nós. Yubé, a anaconda, neste caso, há pouco naquele outro complexo, no fundo, sociolinguístico, que eu falei sobre a importância das formas múltiplas que a pele da anaconda, obviamente, tem, e o tirar a roupa, tirar a pele como uma forma de mudar de corpo. E aqui a Else Lagru
chama muito a atenção para a importância do facto desta IUB, a Anaconda, ser na verdade a dona de todos os padrões de desenho que existem na pele. Portanto, ela tem todos os padrões que depois as mulheres tecem em tecidos, desenham na pintura dos seus corpos ou tecem na cestaria. E aquilo que eu achei interessante trazer para aqui, a partir do que nos provoca aquela sala, porque é de facto uma sala toda só com esses desenhos, e ela provoca-nos, eu acho, alguma desorientação cognitiva, ou seja, nós entramos na sala e vimos uma série de formas e eu acho que uma das coisas que provoca é que nós não há uma forma específica na qual nós nos concentremos o olhar. E exatamente a Elsa Agru chama a atenção para o facto de que é precisamente esse o efeito criado por estas formas geométricas. É o efeito cinético, em que a figura e a contrafigura estão constantemente em movimento e, portanto, nós somos levados a um movimento entre figura e contrafigura sem conseguirmos fixar uma imagem nem um desenho específico. Esta forma conhecida como desenho Kene, portanto, que são formas geométricas em que ela aparece essa forma e o seu contrário como uma possibilidade, portanto, e então a Elsa Agru argumenta que essa estética do Kene, essa estética da figura e contrafigura e desta inviabilidade de nós nos fixarmos numa forma, é aquela que nos apela para aquilo que é central na ética do Shunikuin e que é uma ideia do que é da possibilidade do reverso, da possibilidade de um e o seu contrário. E esta possibilidade do reverso é extremamente importante, inclusivamente, para nós percebermos o que é toda a história ameríndia. E há pouco o António estava a referir-se a esta questão do índio puro e de facto, a questão é que a própria figura do índio puro é uma figura altamente ocidental. E a história ameríndia é uma história feita da centralidade do reverso, a possibilidade de ser uma coisa e passar a ser outra noutro momento. E a possibilidade de ser uma coisa e parecer que se deixou de existir e depois haver uma possibilidade de retorno. Isso é um tema que para mim, que é muito sensível para mim, porque eu trabalhei sobre um povo indígena com o qual, quando eu fui trabalhar com eles no sul da Bahia, na região de Mata Atlântica, eles eram dados como um povo extinto, eram dados como caboclos assimilados, e eu comecei a reverter esta imagem por ter começado a perceber o quanto de ameríndios eles eram depois de séculos e séculos de relação histórica com o colonialismo, com o capitalismo, com o Estado brasileiro, etc. E, portanto, foi um pouco a questão contrária que para mim foi um enigma. Como é que era possível que existisse ali, de facto, alguma relação com a história ameríndia depois de tantos séculos de uma outra realidade presente. Então, para mim, foi sempre muito importante perceber esta centralidade do reverso no pensamento ameríndio, em vários contextos ameríndios, e que, na verdade, é marcante da história, da viabilidade de nós compreendermos o que é a história da Amazónia de um ponto de vista ameríndio. E tem havido agora muitos antropólogos a dizer que o Claude Lévi-Strauss, que teoricamente criava um pensamento histórico, foi o grande historiador da Amazónia, exatamente porque ele nos deu chaves para compreender as formas de pensar no tempo e no espaço e as formas, portanto, de constituir a história ameríndias. E elas têm muito que ver com essa ideia, então, do reverso e do movimento e aquela sala e aquelas formas nas quais há algumas onde nós nos conseguimos fixar, mas, no geral, aquilo leva-nos exatamente a um movimento do olhar que tem que ver então com esta forma cinética tão importante nestas regiões por onde a Cristina também andou e é de facto aquela sala leva-nos imediatamente para o Shipibo, para o Shunikuin, para quem é tão importante esta criação de formas, para criar as pessoas, para criar o mundo, e para a possibilidade de criar e voltar a criar de outra forma. Esta ideia do reverso.
Antes de entrar nesta sala vermelha, eu queria fazer aqui uma chamada de atenção a uma determinada realidade, que na verdade é um processo, por um lado, e por outro lado até pode ser uma instância de pensamento. Tem a ver com a ideia de caminho, que é eventualmente uma prática muito comum entre os indígenas, não só os da Amazónia, mas em tudo que tem a ver com povos que não têm territórios fixos, casas fixas, habitação fixa. Portanto, é um bocadinho isso, mas também há toda uma dimensão do caminho enquanto metáfora, enquanto processo de acesso a determinado tipo de realidades e que é, do meu ponto de vista, passível de nos fazer entender também esta exposição na medida em que ela, enquanto processo diarístico, é também um processo de caminho, como dizia há pouco, de recolher informações, objetos, palavras, ideias e por aí fora. Então, esta história. E isto fez-me, quando eu pensava nisto, preparar para esta conversa, lembrei-me de um livro, e de uma pessoa e de um livro, que foi alguém que a Susana também já citou, o Pedro de Niemeyer Cesarino, que viveu vários anos entre os Marubo, 4 ou 6, bem, continua a ir lá de quando em quando, e que fez, primeiro, uma experiência absolutamente extraordinária, que foi para um povo que nunca tinha desenhado. Ele convidou 4 xamãs, a quem deu folhas de papel A4 e lápis de cor, e houve todo um processo de meses e meses, enfim, primeiro com aquelas coisas negociáveis que tu conheces bem, e que conseguiu que finalmente 4 desses xamãs dos Marubo produzissem um conjunto vastíssimo de desenhos, eu depois também posso passar por aí, que tem a ver com descrever uma determinada realidade, mas muito disto tem a ver, de facto, com caminhos e com processos e acessos, quer a entidades espirituais ou religiosas, quer também em relação à própria, digamos, planta, digamos, urbanística. É um termo absurdo para esta situação, mas como as coisas estão demarcadas, tem aqui, tudo isto é um processo absolutamente fascinante, e as narrativas associadas a estes desenhos são extraordinárias, mas exatamente porque aqui também encontrei, se quiserem, depois podem espreitar e ver, esta realidade tão interessante, a importância que o caminho tem numa determinada realidade e aquilo que tem no caso desta exposição. E agora, então, entrando nas pinturas vermelhas, que é também uma das minhas salas privilegiadas, por um lado eu não posso deixar de pensar no manto de Pinamá, com toda a complexidade ao qual ele está associado, mas lembrei-me de consultar os meus arquivos e vi que este trabalho sobre geometrização e geometrização em vermelho não é uma coisa recente na Cristina. Lá nos meus apontamentos eu tenho que ela fez uma exposição na Miguel Labinho em 2004, onde já tinha uns círculos redondos, vermelhos, muito bonitos, e depois mais tarde na 111, eu não sei se esteja enganado, fez outra exposição também com geometrização de figuras e, portanto, e também em vermelho. Então, digamos que aqui não há, será outra coisa aqui, mas não é algo que tenha aparecido de novo, caído. E esta geometrização, que evidentemente nas práticas artísticas, na história da arte ocidental, ou de raiz ocidental, é muito comum, nomeadamente com os concretistas brasileiros, mas também toda a prática cinética europeia e norte-americana, mas também há um aspecto muito comum e interessante, é que esta geometrização é muito comum entre culturas e iconografias mais antigas, desde o século IX
antes de Cristo, até praticamente tudo que é a civilização pré-colombiana, toda esta geometrização está, que evidentemente tem funções diferentes, tem situações diferentes, conta histórias diferentes, tem capacidades de evocação também diferentes, mas existe para além daquilo que é a representação figurativa. E no caso concreto, enfim, no Mali, por exemplo, é extraordinário o tipo de produção artística que tem a ver com a geometrização. No caso dos indígenas do Alasca também, evidentemente nas pinturas corporais que existem nos indígenas, mas que existem também em outros indígenas de outras regiões. Curiosamente, na arte islâmica foi uma estratégia, como é um interdito pintar a figura, e a figura humana é muito especial. Aqui a geometrização funciona mais como uma espécie de manha para resolver o problema da figuração. Mas ainda assim é algo de praticamente interessante, sendo que, no caso concreto desta exposição, a forma como eu recebi aquelas pinturas vermelhas remete-me para uma situação que eu não tenho que saber tudo e entender tudo. E, portanto, há ali um enigma naquelas pinturas que, eventualmente, eu teria entendido de outra forma se fosse noutro contexto, outra exposição. Ali, naquele contexto, eu deixei que aquilo me aparecesse a mim como enigma e fiquei confortável com essa situação. E recordei-me de algo que na altura foi um escândalo a afirmação, mas que tem todo o sentido hoje também, que é uma afirmação da Susan Sontag, nos anos 70, portanto, há uns anos largos, em que diz: estamos um bocadinho cansados, não é uma citação direta, estamos um bocadinho cansados de tanta análise na recepção das obras de arte. O que nós precisamos é de uma erotização da arte. E a erotização da arte faz-se conservando o enigma que algumas obras podem provocar em nós. Não temos que entender tudo. E, portanto, também este ponto que eu fiz, eventualmente, por estar neste contexto, permitiu-me estar confortável, como dizia, em relação àquelas pinturas. Depois eu queria só acabar com dois problemas. Um tem a ver com a ideia comecei no início por falar em ideia de contemporaneidade, mas na verdade há aqui também uma tensão entre um determinado pensamento que nada tem a ver com a ideia da separação secular ou de géneros ou de obras. Portanto, não imaginamos que os Yoramani tenham uma categorização da arte antiga, arte moderna, arte contemporânea, que é uma coisa que nós temos, e portanto não faria muito sentido atribuir a essa realidade estas categorizações. Para nós tem sentido. E, portanto, esta tensão aqui, eu acho que tudo isto beneficia não só aquilo que nós podemos pensar sobre uma determinada realidade, a realidade da Amazónia, mas também sobre esta exposição. Depois há um problema que eu acho que não vamos resolver hoje, mas é muito interessante, tendo aqui a Susana também aproveitava, que é a ideia de que se faz sentido ou não que os indígenas da Amazónia tenham museus. E é um debate fascinante que tem há uns anos esta parte, de facto, numa perspectiva ameríndia, o museu não tem qualquer sentido, não é? Primeiro porque as coisas o tempo é cíclico, a cultura material é destruída, tudo é incorporado de uma outra forma. As memórias são incorporadas, não tem, de facto, um sentido. Embora, há pouco tempo, já São Paulo discutia isto com algumas pessoas e estavam lá representantes de indígenas da Amazónia que diziam, não, mas nós agora também já expomos, já fazemos pintura e já fazemos esculturas e não sei o quê. Tudo bem, mas aí a questão não se põe tanto em termos destes índios aos quais já tinham feito belas artes. Portanto, estamos já noutra realidade e não nesta que tem a ver com o pensamento ameríndio, para o qual, acho eu, enfim, além das Vieiras de Castro,
e toda a sua escola, isto não faria sentido rigorosamente nenhum. E vou acabar a minha intervenção fazendo... Isto também não está isolado do mundo nem da história, o que nós chamamos a história. Eu gostava de terminar citando um verso que não faz parte nem da literatura amazónica, nem da americana, mas da primeira vez que eu vi esta exposição, esta citação apareceu-me assim, caída, como se eu fosse um indígena na Amazónia, e que é uma exposição do Empédocles, uma citação do Empédocles, da obra da natureza, fragmento 117, e que diz: eu já fui, num tempo, rapaz e rapariga, árvore e pássaro, e peixe perdido no mar. Eu acho que, apesar de ser do Empédocles de alguns séculos antes de Cristo, tem muito a ver com uma determinada realidade aqui de cada. Então, acho que desta coisa final para a minha última intervenção, e que tem que ver exatamente com esse manto de Tupinambá, e é uma maneira de eu fechar um pouco a mensagem que, no fundo, está presente nos 3 casos que trago aqui, e que tem que ver com essa questão. Eu estava a pensar se toda a tua análise como crítica de arte, no fundo, sobre o lado da hibridez, exatamente, que para mim foi mais o lado da reversibilidade, das coisas que podem dar para a frente e para trás, que eu vi aqui, cada um influenciado pelas suas formas de ver o mundo, mas que realmente é uma coisa que foi, como eu disse há pouco, foi muito importante, foi uma aprendizagem muito importante no trabalho todo que desenvolvi entre aqueles que são hoje os Tupinambá da Olivença. Portanto, este povo indígena com quem eu comecei por trabalhar, e eu tinha muitos colegas que resistiam a achar que fosse de facto um povo indígena, achavam que era um povo aculturado, de caboclos, não tinham um etnónimo próprio, e de facto são hoje os Tupinambá da Olivença, e precisamente queria falar-vos um pouco de uma, para poder acabar inclusivamente com a voz dela, de uma mulher que tem vindo a tornar-se uma grande artista, fazendo todo um revés sobre esta complexidade da questão da restituição e dos museus e etc., inspirando-se no Grande Manto de Tupinambá, que é uma obra artística guardada em vários, parece que há 11, eu própria não sabia, foi algo que me ensinou, há 11 mantos guardados em museus europeus. Quando eu estava a fazer o trabalho antes da demarcação de terra indígena, porque eu fiz primeiro o trabalho para a minha tese de doutoramento, um trabalho estritamente académico, e depois envolvi-me como coordenadora na demarcação da terra, e no ano 2000 acompanhei um debate que houve a nível internacional, porque o manto Tupinambá da Dinamarca viajou para a Bienal em São Paulo, e acompanhei a situação em que jornalistas, na verdade, da Folha de São Paulo, incentivaram, na verdade, amigos meus, de indígenas dos Tupinambá da Olivença, a irem visitar o manto para exatamente... isto foram as palavras de uma das mulheres que lá foi, que depois apareceu num artigo da Folha de São Paulo, a Nivalda, que era muito minha amiga, e que foi convidada por estes jornalistas para ir a São Paulo, e ela dizia, mas o que é que a Susana acha? Como é que... acha que nós vamos reconhecer o manto? E São Nivalda, como é que vocês vão reconhecer um manto do século XVII? Quer dizer, ninguém vai reconhecer um objeto do século XVII, como é que isso é viável? Mas eu acho que tem que lá ir. Eles pagam a viagem, vai a São Paulo e vai ver o manto, tem que ir lá. E eles foram, depois saiu um grande artigo na Folha de São Paulo, que dizia que eles ficaram muito impressionados. Eu próprio nunca tinha visto, até hoje nunca vi o manto, na verdade. Nunca fui ao museu ver o manto de Tupinambá. Ficaram muito emocionados, pronto, e fizeram uma série de testemunhos, inclusivamente, sobre isso para o jornal. Um grande amigo meu, António Carlos, o António Sousa Dias, na altura um dos antropólogos que trabalhava sobre a Amazónia, que tinha visto o manto, disse, não, aquilo é
qualquer pessoa fica emocionada porque é muito bonito e é muito vermelho, portanto é muito a cor é uma das coisas que é muito emocionante naquele manto. Bom, e a verdade é que houve este debate sobre a restituição do manto, portanto a ideia era se o manto já não voltava à Dinamarca e ficava no Brasil, e não houve da parte do movimento indígena uma movimentação no sentido de quererem que aquele manto lá ficasse, e na altura uma das razões muito claras é que aquilo ficaria nas mãos de uma elite de artistas, enfim, não havia na altura, como há hoje, artistas indígenas importantes e que têm peças de facto em museus, e portanto esse assunto ficou cancelado. Bom, a Célia Tupinambá, que nessa altura na verdade era uma jovem, muito jovem, em 2004, já no âmbito do trabalho que estávamos a fazer para a demarcação de terra indígena, fez um primeiro manto, recuperou esta história e fez um primeiro manto, e agora fez de facto um manto que se tornou bastante, que está a dar muito que falar. Foi feito, curiosamente, também durante a pandemia. Então é interessante ouvir os depoimentos dela, porque ela fala sobre a importância do silêncio, deles terem ficado fechados na aldeia e, portanto, da relação com a mata e o silêncio daquele isolamento ter sido tão importante para a forma como ela foi chamada pelo manto para a sua própria confecção. Pronto, e há toda uma interlocução que ela tem na maneira como ela criou, então, um manto de Tupinambá. Até hoje eles não querem que estes mantos que estão na Europa voltem para o Brasil. Eles têm uma narrativa muito clara, muito política, e é uma narrativa que não é só dos Tupinambá, e que, por exemplo, o Ailton Krenak já veio muitas vezes a Portugal e a interlocução com os jornalistas cá disse que uma coisa que tem sido muito circulada entre vários indígenas no Brasil, e que é a ideia de que a Europa não pode perder a memória da violência que fez contra os povos indígenas e, portanto, retirar objetos que estão nos museus cá seria retirar parte dessa memória que eles não querem que seja perdida. A verdade é que, a propósito dos programas de restituição, a Célia Tupinambá pôde vir à Europa e, nomeadamente, visitar o Quai Branly, onde está um destes mantos, e foi a partir da inspiração dessa sua visita que ela começou a reconstituir o manto. E o que é interessante na narrativa dela sobre a criação do manto, e que é uma narrativa muito artística, tem muitos aspectos em que se é muito artística no sentido mesmo universal do que é a arte, ou seja, da criatividade, da maneira como ela foi encontrando caminhos cada vez que tinha obstáculos. Ela não quer, portanto, fazer o manto autêntico, ela quer recriar com um sentido que passa, por um lado, por uma relação, por uma visão relacional da criação do manto, e essa visão relacional, a tal ontologia da relação, a tal estética e ética da relação de que fala Else Lagrus, está muito clara neste processo criativo dela. Por exemplo, porque as penas que ela escolhe para colocar no manto, é um manto de penas que é feito com um entreçado de corda. O entreçado da corda ela vai buscar, na verdade, uma técnica que é usada por eles para fazer umas armadilhas para apanhar peixe, o gereré, que ela diz que é assim que ela vai buscar, mas depois a questão das penas dos pássaros passa, em primeiro lugar, por ela pensar nos pássaros que voltaram para a mata depois de eles terem conseguido reconquistar a terra, portanto, e terem feito algumas das retomadas de terra, que muitos pássaros voltaram e que antes não viviam na mata, e, portanto, foi essa viabilidade da volta dos pássaros que trouxe as penas que ela pôde colocar no manto. Por outro lado, a comunicação sobre que pássaros é que ela ia usar e que penas é que ela ia colocar passava por uma relação com a mãe dela e por sonhos que ela tinha, sonhos que a mãe dela tinha e que ia comunicando com ela, e tudo isto para ela é muito importante, ou seja, não é a questão dos sonhos serem só visões da relação com os pássaros, mas a comunicação dela com a mãe, ela ter que comunicar com a mãe os sonhos que teve e os pássaros que devem ali estar. Bom, e acontece que este manto é um manto com penas castanhas. Portanto, em vez de ser essa grande questão do manto de Tupinambá vermelho, a cor do urucum, a cor de facto tão importante indígena, é precisamente uma das coisas que é modificada. O manto é completamente castanho e eu
queria então acabar com, reproduzindo aqui, um minuto de um depoimento que ela dá e que está online e que vocês podem consultar, de uma exposição exatamente deste manto, chama-se Depoimento de Glicéria Tupinambá, e é um minuto no qual ela fala exatamente esta questão da cor. Eles nascem mais rápido, então a gente faz a coleta das penas, né, e a gente foi agregando e foi aplicando na malha, né, que foi dentro da comunidade desenvolvida. A cores das penas que a gente tem hoje, eu não dominei. Eu ia dominar, né? Eu queria também dominar a cores, botar do jeito que eu pensaria, imaginaria, mas eu vi que não daria certo, que o manto tinha uma vontade, eu tinha que entender aquilo. Então eu apenas, nesse processo, eu fui às mãos. Eu digo sempre isso, né, que nesse processo dessa informação de tudo, do universo, das pessoas e desse cosmos, eu fui às mãos, que deu essa possibilidade do manto voltar a existir. E aí eu peguei o manto, ele traz as cores da terra. E nessa visão, ele mostra como o povo tupinambá, ele é um pássaro terrestre. A gente tem na mata pássaros terrestres, meia árvore e copa da árvore. A gente tem várias dimensões de pássaros que tem que estar sendo preservados. Se tiver uma mata preservada, você vai encontrar toda essa diversidade de pássaro. E Tupinambá, ele observou a malha, né, a pele do pássaro. E aí, então, ele desenvolveu a malha de acordo com a pele do pássaro. Cada pontinho que tem na pele do pássaro, que nasce uma pena, seria representado por um nó. E esse nó é onde vai cair uma pena. Então, aí, quando a gente vai aplicar a pena, então ele vai sair em camada, vai ficar igual ou parecido, próximo à roupa do pássaro. Ok, então eu acabo com este excerto do testemunho da Glicéria, em que ela está exatamente a fazer uma relação entre a cor. Este manto é totalmente castanho, das penas no geral há umas azuis, e depois no topo, na verdade, há umas vermelhas, mas em que ela está, por um lado, pragmaticamente a articular este manto com a terra, portanto, com a terra e com a floresta e com a mata atlântica tal como ela hoje existe, os pássaros que nela existem, e a conectá-la, e, por outro lado, a falar desta agência, não é, dos pássaros e daquilo que veio ter com ela e que ela não pôde escolher. Eu queria dominar, mas não pude escolher. E que, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante porque eu acho que há na fala dela uma mistura entre as mesmas coisas que a Cristina parece que não pôde escolher, porque é uma artista e, portanto, aquilo vai andando, não é? Portanto, este lado não racional da criação artística e o lado, neste caso, muito relacional das formas de criação e de estética ameríndias e que estão muito presentes nesta reconstituição do manto. E assim, era o último apontamento. Acho que temos alguns minutos para perguntas objetivas, diretas e curtas. Então, diga-me uma coisa. Tenha bondade. Para si, o que é que representa a luz? A luz. O que é que representa a luz? Eu acho que, já agora, porque exatamente pensei, quando o António há pouco estava a falar sobre a... Para mim, a luz é o fenómeno mais importante que existe na Terra. É a luz. E a grande questão que é o escuro que é debaixo de árvores amazónicas. A luz a provocar tanta coisa. É a luz. Até a arte de hoje, a arte contemporânea, se forem buscar representação da arte contemporânea, é a luz. Mais nada. Gostava de vos ouvir falar disso. É verdade, sobre a relação, eu sei que a luz está na origem da arte,
e da concepção da arte, na história da arte ocidental, mas eu ia pegar na questão exatamente da luz, porque eu acho que é uma das coisas nas quais, se nunca ninguém tiver pensado sobre isso, a ausência de luz na floresta, não é? A ausência de luz numa floresta densa, contrariamente àquilo que nós poderíamos imaginar, e que tem que ver exatamente também com essa ausência de horizonte, não é? Da sensação de horizonte. E é, na verdade, mas assim, posso partilhar um momento que para mim foi muito... O que eu achei que é tão fácil. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já fez yoga. Eu fiz, e muito nova. Eu frequentei o primeiro centro de yoga em Portugal. E yoga levou-me a uma coisa, ao despojamento completo do corpo e tratar da mente. E a mente é uma coisa extraordinária. E quem consegue isso está na perfeição. Eu nunca consegui, confesso. Mas são mundos ainda por explorar. A mente, a nossa mente, é por explorar. O que é que podemos dizer? O que eu posso dizer é que eu fiz yoga também muitos anos e não cheguei à perfeição, mas quase. Quando estava quase a chegar a desistir, porque... Sobre a questão que me põe em relação à luz, eu acho que o interessante, quer dizer, a luz é irrepresentável. Agora, a luz, sem luz não há arte, como não há vida, não é? Mas ela em si não é passível de ser representada. Mas são os seus efeitos, isso é um aspecto interessante, são os seus efeitos, nós não andamos pela presença dela, mas são os seus efeitos, quer na arte, quer na vida, que permitam que as duas coisas existam. Isso, de facto, estou de acordo consigo. Mas se calhar é a noite e o escuro que faz sonhar tanto os povos amorinhos, não sei. Se o sonho também está ligado a esse tempo em que não há luz, ou que a luz é muito diminuta. É verdade, os cânticos xamânicos, muitos deles passam-se a noite inteira. Há uma coisa que a Susana dizia que de facto é impressionante, que é a ausência da luz. A 20 metros de distância, quando nós estamos dentro da floresta, nós não vemos nada para além de 20 metros. De facto, agora, por outro lado, também nos faz que nos concentremos nos sons, que é extraordinário, e naquilo que são as cores imediatamente à volta, não é? Tudo aquilo que são experiências irrepetíveis. Eu não sabia. Peço desculpa. Que quando se faz yoga, na perfeição, a pessoa, a mente, pode partir. Pois. Mas é uma das... dos grandes... Outro dia, tive uma amiga, que é a primeira pessoa que deu aqui cursos, ela tem quase 90 anos, e foi a Londres, na altura estava muito a começar o yoga em todo o mundo, e ela foi a Londres e tirou um curso de yoga. E veio com uma teoria. E a teoria era o esvaziamento da mente, do cérebro. É a mente. Isso é que eu acho que é uma coisa fantástica. Mas como a mente está ligada, isto é o que eu penso, não é nada de teoria, está ligada ao cérebro. E o que é o nosso cérebro? Alguém sabe? É uma grande confusão. Mas é corpo também, essa é a parte interessante das... Eu que tenho eu dizia há pouco. estas coisas de vez em quando estou na meditação, aparece. Mas não tenho resposta. É bom não ter respostas para algumas coisas, É como dizia muito o António. complicado. É bom deixarmos espaços para a experimentação. Eu não sei se há mais alguma questão, alguém que queira colocar alguma questão, se fechamos aqui. Sim. Fechamos? Fechamos então. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada.